Olá, boa tarde. Já estamos no ar com mais um Form Design. Aqui nós reunimos as melhores ideias em arquitetura e construção, decoração e sofisticação. E hoje é Dia Mundial do Urbanismo, área muito importante para o crescimento de uma cidade. Uma boa oportunidade para os profissionais criarem novas soluções para o sistema de transportes, locais para habitação, lazer e planejamento de áreas verdes. Bom, mas chega de papo e vamos ao que interessa. Então saiba agora quais os destaques de hoje. Vamos mostrar as flores da estação mais colorida do ano, que vão decorar os ambientes do seu lar. Tem ainda a história de uma pirâmide de vidro, localizada no centro de Paris, que foi aberta ao público no dia 8 de novembro de 1793. Conheça o Museu do Louvre. Agora nós vamos conhecer alguns revestimentos que podem mudar totalmente a visão de um projeto, deixando os ambientes muito mais bonitos e funcionais. Acompanhe! O revestimento é um item muito importante para a construção. É que além de beleza, garante conforto e praticidade aos ambientes. Então vem comigo encontrar a opção certa para o seu projeto. Rosana, hoje existe no mercado uma enorme variedade em revestimentos. E como escolher a opção ideal para cada ambiente? Fabinho, realmente, a gente entra numa loja e a gente fica louco, porque é tanta coisa e você fala, nossa, eu vou esse, aquele, eu gosto de tudo. E aí, como é que eu faço? Primeira coisa, primeira dica para quem está vendo em casa, você tem que saber o estilo da sua casa. É um estilo mais contemporâneo, mais rústico, qual que é? Se a gente pensar na atualidade, a gente trabalha muito com essa cartela de cinzas. É uma cor contemporânea, neutra, e tudo que a gente coloca junto combina depois, tá? Então, por exemplo, existem revestimentos bem decorados, bem coloridos, existe, é bacana, mas trabalhar ele em reservas, tá? Na maior quantidade, a gente poderia pensar sempre num cinza, num branco, em cores bem mais neutras, tá? Bom, aí a gente tem texturas. Por exemplo, a gente tem essa textura aqui, que é uma textura polida, altamente brilhante, tá? E a gente tem uma outra textura mais seca, né? Mais, uma textura assim, menos escorregadia, né? Que tem até uma durabilidade estética maior. Porque o polido, ele, com o tempo, ele já veio dando uma queda então, de uso e tal. Um pouco mais fosca, a tendência também. É mais fosca, né? Mais seca, assim. E nós temos alguns elementos que está super em alta, que são os 3D. Então a gente tem, por exemplo, essa composição aqui, esse trio. Eu tenho um piso, poderia pensar essa peça como um piso polido, essa peça na parede e essa como um detalhe, tá? Então eu tenho uma textura lisa, polida, brilhante, uma textura mais seca e uma textura mais natural. Eu trabalhando uma parede com esse revestimento aqui, em combinação com uma iluminação, perfeito, fica maravilhoso. Por exemplo, a gente trabalhando essa base neutra, aí posso inventar, porque tá fácil, é neutro. O que eu venho? Pego uma peça dessa, que tem mais cor, uma cor mais quente, o ambiente fica mais aconchegante, e eu troco aqui. Então eu já crio um ambiente neutro com um ponto de luz, né? Então ele dá aquele samba, né? Dá aquela composição mais eletrizante, né? Para quem gosta. Tem pessoas mais clássicas, que a gente fica só no neutro, e tem aquela personalidade que é mais expansiva, né? Que gosta de um pouco de cor. Então a gente tem opção para todos os gostos. E nos revestimentos, o porcelanato dominando o mercado? Sempre. O porcelanato hoje, ele é um material superior à antiga cerâmica. Então ele tem uma resistência maior, a gente tem grandes formatos, acabamentos diversos, e o mais interessante é que aquele rejunte, que a dona de casa reclama do rejunte. O piso é liso, ele não encarde, mas o que encarde? O rejunte. Então no porcelanato a gente tem aquele rejunte bem fininho, quase 1 milímetro, alguns até imperceptíveis. Coisa de 50 anos atrás, a gente tinha casa ainda no cimento. Então a gente tem uma tecnologia tudo muito nova e tudo muito rápido, por isso que essas feiras que tem todo ano, traz sempre novidade, e a gente fica louco, né? A cada 6 meses, vamos dizer assim, eu tenho vontade de reformar minha casa, porque tem muita coisa legal. Muito bom, não é mesmo? Mas o Form Design vai para um breve intervalo. E no próximo bloco tem as flores da primavera e toda a história do Museu do Louvre em Paris. E eu volto em 1 minuto. Não saia daí.
E nós já estamos de volta para falar sobre as flores na decoração, que a primavera é uma das estações mais belas do ano, todo mundo já sabe. Então fique ligado que nós vamos levar um pouco dessa atmosfera para dentro da sua casa. Olha só! Com a chegada da primavera, conhecida como a estação das flores, a beleza das cores e aromas tomam conta dos nossos jardins. Então confira agora algumas espécies típicas dessa temporada e saiba como deixar sua casa cheia de vida. Rafael, quais as plantas típicas da primavera? Bom, Fabinho, as plantas típicas que dão flor agora na época da primavera é a caliandra, a rosa trepadeira e o jasmim sambaque. A caliandra a gente utiliza bastante no paisagismo em ambientes ensolarados, ambientes externos. Então você pode utilizar ela dentro de um vaso, por exemplo, numa varanda que pegue sol aí toda manhã ou toda a tarde, tá? Ela precisa então dessa luminosidade. A rosa trepadeira a gente recomenda para pergolados, então, mas não para se plantar em vaso, plantar no chão mesmo, para ela subir no pergolado. Ela precisa ser encaminhada, tá? Ela não pode ser, ela não vai subir sozinha, então ela precisa ser encaminhada, você pegar os brotos novos e ir enrolando eles, amarrando eles nos fios que você for levando para o pergolado. E ela fornece bastante flores. Sim, pode reparar que a flor dela é um pouco menor, só que ela dá vários buquês com bastante pétala. É muito bonita essa roseira. E o jasmim sambaque, que é uma opção muito interessante para quem gosta de um cheiro mais adocicado. Ele é muito cheiroso, dá bastante flor agora na primavera e é a melhor opção para se colocar num vaso perto de algum ambiente onde você vai sentar para ler um livro ou alguma coisa nesse estilo. E também em grandes jardins ele fica bacana? Fica. Ele chama bastante atenção por conta do formato dele e também das flores que são pequenas, mas em grande volume. Essas plantas, as três aqui que a gente selecionou, são também de floração, dão a floração na época da primavera, nessa estação do ano. E a primeira roxa é a perpétua, é uma opção super resistente a sol, e assim como a crista de galo. Já a torênia, ela é uma opção um pouco menos resistente, na verdade, à insolação. Então ela prefere um ambiente mais de meia sombra, que pegue o sol da manhã ou o sol da tarde. São plantas mais de forração mesmo. Exato, são plantas de forração para você utilizar num canteiro, fazer uma mancha no meio do gramado, alguma coisa nesse estilo. A helicônia é uma planta que todo mundo tem no jardim, todo mundo já viu. É uma planta que oferece verticalidade e ela é muito interessante por conta disso. Ela cai um cacho de flor amarela, vermelha ou laranja, como a rostrata, que é aquela ali de baixo, que a coloração, ela já não cai o cacho. É uma flor normal que tem a sua verticalidade daquela forma ali. E agora você fica por dentro da história de um dos museus mais visitados do mundo, o Louvre. Roda aí. Você é um apaixonado por obras de arte, gosta de visitar exposições e museus? Então que tal conhecer um dos maiores e mais famosos museus do mundo? A partir de agora, nós vamos saber um pouco mais sobre o Museu do Louvre, local que abriga joias como a Mona Lisa, de Leonardo da Vinci, e a Vênus de Milo. Acompanhe. Ana, conta pra gente sobre a abertura do museu há 223 anos atrás, na data de hoje, né? Exatamente. O Louvre ele tem uma história um pouco curiosa, porque antes de ser museu, ele inicialmente foi construído para ser uma fortaleza militar, né, pelo rei Filipe II, e depois que ele foi reconvertido em palácio real, né, então aquele reinado do rei Luís XIII e o Luís XIV, né, fizeram daquela construção a sua morada real, né? E, logicamente, com todas as pompas que esses monarcas estavam habituados, né? Então, ele era conhecido como um dos palácios mais luxuosos, era o palácio mais luxuoso da França inteira.
Era aquele que inclusive tinha mais janelas, né, que representava a quantidade de cômodos que havia dentro desse palácio. E quando o Luís XIV ele resolveu se mudar, né, transferir a sua residência para Versalhes, que ficava numa zona afastada, né, de Paris, o palácio ele começou a ser transformado em museu. Então se iniciam as instalações das primeiras galerias e aí ele começa, né, por uma série de outras reformas, inclusive uma delas já mais recente, né, que foi a construção da pirâmide, aquela pirâmide de vidro por onde se acessa o museu atualmente, que foi um arquiteto chinês responsável pelo projeto, controverso, inclusive. É uma visão muito bacana, tanto de fora que você vê a pirâmide, como pelo lado de dentro também, que ela entra dentro do museu. Exatamente. O acesso ele passa a ser subterrâneo, né? Então, o museu, ao invés de ser acessado pelo nível da praça, ele se transforma, né, nesse subterrâneo. E o mais curioso de tudo é que são as obras que esse museu guarda, né, do seu acervo, que contempla aí cerca de 8.000 anos de história, dentre os quais, né, o mais famoso é o quadro da Mona Lisa, de autoria do Leonardo da Vinci, o principal pintor renascentista que a gente tem. A Mona Lisa, ela tem uma sala, né, que chama a atenção de todo o público justamente por estar lá. E a gente vai sempre com uma expectativa muito grande, quando chega lá o quadro não é tão grande assim, fica dentro de uma redoma de vidro, mas logicamente, né, ela continua sendo uma das obras mais primorosas da nossa história, não só pela sua autoria, né, mas pela técnica com a qual ela foi feita, mas existem outras obras, né? A gente tem a Vitória de Samotrácia, que é uma escultura, nós temos quadros do Giovanni Panini, que também é um outro pintor, né, do século XVIII também, que é muitíssimo conhecido. Então nós temos uma série de outras obras que fazem com que o Louvre seja esse museu mais visitado do mundo e que hoje a gente comemora, né, essa data de abertura. E no Form Design de amanhã, vamos conhecer o lar docilar da arquiteta Alexandra Bravo. No quadro Posso Entrar, tem dos estofados que vão abrilhantar os ambientes da sua casa. E uma arte que pode ser vista em 2 rodas, com a customização de motos. Então é isso, pessoal. O Form Design de hoje termina aqui. Obrigado pelo carinho de sua audiência. E eu te espero amanhã às 12h45 com muito mais para você. Aproveite o dia e a programação especial do SBTRP. Um grande abraço. Tchau.